Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Garibaldi e Farroupilha. Imagina vocês curtindo um friozinho nas Serras Gaúchas. Só que o Rio Grande do Sul, além das cidades turísticas, tem muita história para contar. E a videoaula de hoje é sobre a Revolução Farroupilha, que se iniciou no Rio Grande do Sul e se estendeu até Santa Catarina. Essa aula é especialmente para vocês que estão estudando o período regencial e principalmente as revoltas regenciais. Vamos lá? A Revolução Farroupilha é também conhecida como Guerra dos Farrapos. Foi uma revolta separatista, elitista, republicana e podemos dizer federalista. Foi a revolta que mais tempo durou, foram 10 anos, de 1835 a 1845. Para entender os motivos que deixaram esses gaúchos revoltados, temos que pensar na economia do Rio Grande do Sul daquela época. E lá na década de 1830, a economia dos gaúchos era baseada na criação de gado, na produção e venda de charque, sebo, graxa e couro. Os produtos gaúchos eram vendidos especialmente para o mercado interno. Mas eles reclamavam porque tinham que pagar altas taxas cada vez que iam vender para outras províncias. E o outro problema, toda vez que o Brasil importava charque do Uruguai e da Argentina, chegava com preços mais baixos, porque pagavam baixos impostos. Então os gaúchos reclamavam dessa concorrência desleal. Além disso, reclamavam que eles não escolhiam o presidente da província. Afinal, ele era escolhido pelo poder central, com sede no Rio de Janeiro, a capital do Brasil, e de acordo com a Constituição de 1824. Então os gaúchos diziam: não podemos mais suportar a opressão da corte lá do Rio de Janeiro sobre o Rio Grande do Sul. E os gaúchos decidiram resolver nas armas. Um grupo de estancieiros, que são proprietários de fazendas de gado, se reúnem. Eles possuem um exército particular. São pequenos exércitos, mas são particulares, e decidem tomar a cidade de Porto Alegre. Seu líder máximo é Bento Gonçalves. Bento Gonçalves era um rico proprietário, um rico estancieiro, que vai tomar o poder de Porto Alegre, expulsar o presidente da província e proclamar a República Rio-Grandense, também chamada de República do Piratini, porque era sede no Piratini. Essa revolta foi iniciada em 20 de setembro de 1835. E uns dias depois, os revoltosos fizeram uma constituição, decretando liberdade de imprensa, decretando que haveria 3 poderes políticos: executivo, legislativo e judiciário. Porém, nessa República Rio-Grandense seria mantida a escravidão, o voto censitário e a religião oficial, que é o catolicismo. Olha, com relação ao nome, por muito tempo achavam que Guerra dos Farrapos era porque os soldados eram mal vestidos, esfarrapados. Mas com exceção dos soldados,
A liderança da Farroupilha era composta por ricos estancieiros. Era a elite, pessoal. Então, Farroupilha deriva de um grupo político lá do Rio de Janeiro. Assim que Bento Gonçalves tomou o poder, ele fez um discurso dizendo que se o governo central tivesse uma administração sábia, isso não teria acontecido. Poderia ter poupado o Rio Grande do Sul do sacrifício de pagar altos impostos. Não teria matado a principal indústria do Rio Grande do Sul, que neste caso é a produção do couro, do charque. Em 1939, a Revolução Farroupilha vai ganhar mais reforços, porque o revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, que tinha muita habilidade na área de navegação, ele vem para o Brasil, ele estava fugindo lá da Itália, e adere à causa republicana. Giuseppe Garibaldi mais o general Davi Canabarro vão tentar conquistar Santa Catarina. Mas os portos do Rio Grande do Sul estavam todos ocupados por navios do Império. Qual era a saída para Garibaldi? Garibaldi vai usar uma estratégia bem interessante. Ele e seus soldados constroem carroções, carretas, puxadas por bois, que levam os navios de Porto Alegre até Laguna, em Santa Catarina, surpreendendo o Império Brasileiro. Daí, os farroupilhas conquistam Laguna e proclamam a República Juliana, ou República Catarinense. Então o movimento dos farroupilhas se estabeleceu também em Santa Catarina. Porém, lá em Laguna vai durar apenas 4 meses. Daí os rebeldes se retiram e continuam a luta no Rio Grande do Sul, durando até 1845. No começo dos anos de 1840, quando Dom Pedro II iniciou seu governo, a Revolução Farroupilha ainda ameaçava o Império. Então, em 1842, o imperador enviou um exército de 12 mil homens, comandados pelo Barão de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, que será o futuro Duque de Caxias, para combater os farroupilhas. As lutas se prolongam até 1845, quando Caxias consegue estabelecer uma paz honrosa com os farroupilhas. É o famoso Tratado de Ponche Verde, de 1845, que vai por fim à República Rio-Grandense. E quais foram as cláusulas desse tratado? Então, primeiro, concedeu anistia a todos os revoltosos, a todos os farroupilhas. Depois, os gaúchos tinham o direito de escolher o presidente da província. O charque estrangeiro seria taxado em 25% a mais de impostos. Os comandantes farroupilhas passariam para o exército brasileiro com os mesmos postos que ocupavam. O governo libertava todos os escravos que lutaram pela Revolução Farroupilha. E ainda, o governo imperial assumiu as dívidas da República Rio-Grandense. Perceberam que esse acordo foi muito vantajoso para os farroupilhas. Afinal, as exigências deles foram todas atendidas. Com isso, pessoal, encerrou-se o ciclo das revoltas regenciais, porque esse foi o resumo da Revolução Farroupilha. Lembrando que outra líder da Revolução, que eu não posso deixar de citar, foi Anita Garibaldi,
esposa de Giuseppe Garibaldi. E a história dela também é impressionante. Ela casou-se aos 15 anos, mas acabou se apaixonando perdidamente por Giuseppe Garibaldi. Fugiram para lutar junto na Revolução Farroupilha e depois na Itália. Só que ela faleceu em 1849. Anita Garibaldi é conhecida como a heroína dos dois mundos e muitos a chamam de Joana d'Arc brasileira. Então tá bom, pessoal? Não deixem de curtir, se inscrevam aí no canal, agradeço a todos, até mais.